Uma das civilizações que mais influenciou a formação do chamado mundo ocidental é, sem dúvida, a Grécia Antiga. Um povo de inventores, pensadores, navegadores e governantes, que em um território banhado pelas águas do mar Mediterrâneo e marcado por templos mitológicos e vinhedos nas montanhas, criaram ao longo de sua existência toda uma cosmovisão do mundo que, apesar do tempo decorrido, chegou até os nossos dias. Acompanhe-nos para conhecer a história da Grécia Antiga, suas origens, sua evolução e o legado cultural que deixou para o mundo ocidental e para toda a humanidade. Mi nombre es Alessandro Polentino y esta es la nueva enciclopedia. Pero antes de empezar con la historia de hoy, queremos invitarles a que apoyen nuestro canal, a que se suscriban, a que dejen su me gusta, a que dejen sus comentarios que los leemos todos, a que compartan nuestros videos con cada uno de sus amigos y a que activen las notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras próximas entregas. Sem mais delongas, vamos começar a história de hoje. Antes de narrar a história da Grécia Antiga, é preciso fazer algumas observações. A primeira delas é que o termo Grécia Antiga se refere ao período histórico da cultura grega que vai do ano 1200 a.C. até 31 a.C., ano em que o espaço cultural helênico é conquistado pelo Império Romano após a Batalha de Ácio, cessando a influência da Grécia como civilização e passando seus territórios a serem províncias da República Romana. Esse período de tempo na Antiguidade se divide em várias etapas, a saber, a Idade das Trevas, a Idade Arcaica, a Idade Clássica e a Idade Helenística, nas quais se observam os diferentes graus de evolução do povo e da cultura grega. A segunda observação é que, ao citar a Grécia Antiga, nos referimos ao período histórico do povo helênico, sobre o qual falaremos depois. O povo helênico habitava, em seus primórdios, o território conhecido por eles como Hélade, termo geográfico que os romanos substituiriam por Grécia, que compreendia aquele território da Península Balcânica, as costas da Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia, e todas as ilhas do Mar Egeu. É nessa terra, caracterizada por seu terreno montanhoso, seu clima ensolarado e o imponente mar Mediterrâneo, que os povos helênicos irão forjar sua própria história. Vários achados arqueológicos que datam do ano 7000 a.C. confirmam a existência de grupos humanos autóctones assentados no atual território da Grécia que desenvolveram a agricultura e algumas instituições políticas básicas. No entanto, sucessivas migrações para o território grego modificam a fisionomia deste e dão início à formação do povo helênico propriamente dito. A princípio, são tribos provenientes do norte da Europa, ou seja, indo-europeus, que se estabelecem na Grécia e se misturam com as populações autóctones, introduzindo elementos importantes como o cavalo, os carros de guerra, várias estruturas sociais básicas e os primeiros sinais linguísticos, que serão a raiz do idioma grego. Enquanto isso acontece, por volta do ano 3000 a.C., surge na ilha de Creta uma civilização que recebeu o nome de civilização minoica. Apesar de não serem gregos, os minoicos tiveram um papel essencial no surgimento de elementos culturais do povo helênico, como o comércio marítimo, a arquitetura palaciana, o culto aos deuses da fertilidade, os touros sagrados e o surgimento das primeiras narrativas mitológicas, como o Minotauro. Tal foi o grau de desenvolvimento alcançado pelos minoicos, que eles são considerados a primeira civilização urbana de toda a Europa. Pouco tempo depois, por volta do ano 1600 a.C., surge na Grécia continental, especificamente nas cidades de Micenas e Tirinto, uma civilização conhecida como a civilização micênica, que coexistiu e comerciou com a civilização minoica, absorvendo vários dos elementos minoicos recém-descritos e espalhando-os por toda a Grécia continental. Eventualmente, por volta do ano 1450 a.C., os micênicos se impõem sobre os minoicos, assumindo o controle de Creta e expandindo a cultura micênica por todo o mar Egeu. Os micênicos, partindo da base urbana e cultural dos minoicos, enriquecem a escrita. Desenvolvem uma estrutura social hierárquica baseada em reis guerreiros que governam cidades, nas quais são construídas edificações como muralhas ciclópicas e mégaros, e que baseiam sua economia em um sistema palaciano de redistribuição de bens, obtidos principalmente através do comércio com regiões como o Egito, a Anatólia e o Levante, sendo suas principais especialidades a cerâmica, o azeite de oliva e alguns metais.
Por outro lado, os minoicos desenvolvem os primeiros traços de culto a várias divindades que depois estarão no panteão olímpico grego, como os deuses Zeus e Poseidon. No entanto, por volta do ano 1100 a.C., a civilização micênica entra em declínio. Por muitos fatores, entre eles invasões de povos do norte, invasões marítimas, como as dos chamados povos do mar, conflitos militares internos, aparentes desastres naturais e o posterior declínio da economia. Como consequência, as cidades perdem população e até mesmo desaparecem por um tempo todos os registros escritos dessa época. O declínio da civilização micênica, que coincide com o fim geral da Idade do Bronze, marca o início do chamado Período das Trevas, um período que, embora arruinado, é importante para a formação da antiguidade grega. O chamado Período das Trevas da Grécia Antiga cobre um período de tempo que vai de cerca do ano 1100 a.C. até 800 a.C. Como mencionamos, o período das trevas é um período de completa decadência. O antigo comércio marítimo é reduzido a um mero comércio local. A agricultura e a pecuária são abruptamente reduzidas, sendo mantidas apenas por escravos e trabalhadores avulsos. O artesanato e a arquitetura deixam de ter o esplendor alcançado nos tempos micênicos e, inclusive, nesse período obscuro, não há registros de organizações políticas de grande porte como as dos micênicos. A população ficou isolada em pequenas comunidades autossustentáveis. Nesse mesmo período obscuro, no final do século XIII a.C., vários grupos humanos indo-europeus começam a fazer incursões na Grécia, o que, graças à miscigenação, resulta na formação das 4 tribos que futuramente darão origem ao povo helênico. Os primeiros serão os dórios, em localidades como o Peloponeso, Creta e o sul da Grécia. Depois vêm os jônios, estabelecidos na Ática, em várias ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor. Depois temos os eólios, com presença na Tessália, Lesbos e Eólida, e finalmente os aqueus, que são os herdeiros da extinta civilização micênica. Cada tribo ou grupo possuía características próprias. Por exemplo, os dórios, guerreiros e austeros terão como maior expoente a cidade guerreira de Esparta. Por sua vez, os jônios, curiosos e abertos ao comércio, serão a tribo de onde surgem os primeiros filósofos, como Tales de Mileto, Anaximandro e Heráclito. E os eólios serão poetas líricos e cantores de antiquíssimas tradições orais. Nesse sentido, embora alguns historiadores tenham pensado de forma muito literal que esse período de tempo constitui uma idade das trevas devido ao desaparecimento da civilização micênica, outros, como o norte-americano Ralph Turner, apontam que nessa época de decadência e migração acontecem 2 fatos-chave. O primeiro deles é que, devido à influência indo-europeia, o povo helênico adquire características muito bem diferenciadas: pele clara, cabelo preto ou castanho às vezes, e olhos verdes ou castanhos. A propósito da constituição física dos gregos, eles devem ter sido, tanto por evidências arqueológicas quanto por tradição oral, possuidores de uma admirável compleição atlética. Por seu estilo de vida rural, combinado com uma alimentação baseada principalmente em produtos como vinho, peixe, azeite de oliva e cereais. O segundo fato importante da Idade das Trevas é que, durante essa época, os povos helênicos forjam uma única tradição cultural, constituída tanto pelas antigas contribuições dos micênicos quanto pelas contribuições dos imigrantes indo-europeus, dando forma à cultura grega clássica. Não por acaso, essa tradição cultural dos gregos está documentada em poemas como a Ilíada e a Odisseia. Obras compostas anos depois por Homero narram eventos reais da Idade das Trevas, como a Guerra de Troia e a Viagem de Odisseu. Assim, a aparente decadência da Idade das Trevas anuncia, na verdade, um próximo renascimento para o povo helênico. Esse período de ressurgimento para a Grécia Antiga é conhecido como a Idade Arcaica e vai de 800 a.C. até cerca de 500 a.C. O fato que marca o início da Idade Arcaica é que a escrita, que havia desaparecido após o fim da civilização micênica, reaparece na Grécia por volta de 800 a.C., quando os gregos adotam o alfabeto fenício e, com o passar do tempo, criam o alfabeto grego. Isso permite aos gregos a transmissão de mitos, lendas, poesia épica e, ao mesmo tempo, a produção das primeiras grandes obras literárias do mundo grego.
as quais são as já mencionadas, a Odisseia e a Ilíada, onde se revaloriza o passado micênico e se exalta uma identidade grega comum. Ao mesmo tempo, surgem nessa época os primeiros indícios da filosofia, com personagens como Tales de Mileto, Anaximandro, Parmênides e Heráclito, que refletem sobre a origem das coisas, a razão da existência das coisas e muitos outros aspectos. Esse fato deu aos gregos a façanha de terem sido os inventores ou descobridores da filosofia. Por outro lado, devido ao fato de que durante a Idade das Trevas a população havia sido reduzida a pequenas comunidades, essas, ao começarem a crescer novamente, vão se organizando política e economicamente em grandes cidades-estado, autônomas e independentes umas das outras, dando origem às chamadas polis gregas. Essas polis têm origem não apenas no ressurgimento das pequenas comunidades, mas também em várias e contínuas guerras internas e externas. Assim, embora cada uma preserve uma autonomia que as torna diferentes, o denominador comum das polis é que são dominadas inicialmente por um rei pertencente à aristocracia guerreira, a qual vive na Acrópole, ou seja, a parte alta da cidade, construída geralmente no topo de uma colina. Enquanto os artesãos, trabalhadores e escravos viviam na cidade baixa, buscando a proteção da aristocracia guerreira e ajudando na sua manutenção por meio de seus excedentes econômicos. O surgimento das polis é crucial para vários acontecimentos que vão ocorrendo durante a Idade Arcaica, como, por exemplo, o auge do comércio marítimo. E com isso, o surgimento necessário das primeiras moedas gregas cunhadas, o florescimento da economia e da população e o início da colonização grega, para regiões como a Ásia Menor, o sul da Itália e o Mar Egeu. Isso em busca de novas regiões e terras férteis para as quais eventualmente levam sua cultura, sua política e sua religião. Ao mesmo tempo, no que diz respeito à governança, nas polis, as monarquias guerreiras também vão sendo substituídas por oligarquias aristocráticas, donas das terras e de outros fatores de produção. Esse é um passo importante, porque em algumas polis ocorre um aumento da participação cidadã graças a reformas como as dos governantes Drácon e Solon. Imediatamente, instituições como a Assembleia Popular, chamada Eclésia, e os conselhos, chamados bulés, que incluem vários setores da população. Isso será um precedente importante para temas como democracia ateniense e cidadania, que abordaremos depois. No entanto, é importante esclarecer que em outras polis também governam os chamados tiranos, líderes únicos que detêm o poder durante toda a vida, muitas vezes com a aprovação da população. Em áreas como a religião, na Idade Arcaica se institucionaliza o culto aos deuses olímpicos, como Zeus, Atena, Apolo e muitos outros surgidos ao longo dos séculos por tradições orais que datam dos tempos micênicos. Ao mesmo tempo, desenvolvem-se santuários e festivais religiosos que reforçam a coesão social, tornando a religião grega mais organizada e estruturada, com rituais estabelecidos e templos suntuosos. Nesse sentido, a Idade Arcaica, que constitui uma etapa necessária para o próximo esplendor da Antiguidade grega, chega ao fim com as chamadas Guerras Médicas. Por muito tempo, as polis gregas estiveram em constante conflito entre si, especialmente as polis de Atenas e Esparta, que eram as mais poderosas, por assim dizer. No entanto, por volta do ano 492 a.C., diante da ameaça do Império Persa, que havia subjugado os gregos na Ásia Menor, as polis gregas se veem na necessidade de se unificarem para evitar uma possível conquista persa. Assim, em batalhas como as de Maratona em 490 a.C. e a de Salamina em 480, os gregos vencem os persas. Com isso, não só conseguem preservar sua independência política, mas também vão forjando um sentimento de unidade e confiança mútua. Assim, já com uma identidade comum e uma cultura, religião, política e economia fortes, os gregos vão avançando até o que ficou conhecido como a Idade Clássica. Nesse sentido, os historiadores costumam situar o início da Idade Clássica por volta do ano 500 a.C., ou mais especificamente em 479 a.C., com a vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Plateia. Embora vale ressaltar, o conflito entre gregos e persas não terminará definitivamente até o ano 449 a.C.,
graças à polis de Atenas e à sua Liga de Delos, que foi uma união político-militar com a qual Atenas e um grande número de polis menores derrotaram definitivamente os persas e libertaram regiões ocupadas por eles, como a Macedônia, a Trácia, as ilhas do Mar Egeu e a Jônia. Nesse sentido, após a vitória sobre os persas, Atenas se torna o farol político, cultural e econômico da Grécia Antiga, exercendo uma hegemonia sobre o restante das polis. Assim, na política, as polis continuam sendo a forma preferida de organização em toda a Grécia, variando as formas de governo em cada uma delas. No entanto, de forma singular em Atenas, surge a chamada democracia ateniense, onde os cidadãos, ou seja, apenas os homens livres, com plenos direitos, participam ativamente das decisões públicas. Graças às reformas impulsionadas por líderes como Péricles, esse foi, para os historiadores, um dos aspectos mais célebres da Grécia Antiga, pois é o precedente histórico que iluminou as gerações do Iluminismo, para impulsionar movimentos como a Revolução Francesa e implantar a democracia direta como forma preferida de governo. No que diz respeito à economia, esta, graças ao auge de Atenas, continua seu crescimento sustentado desde a Idade Arcaica. Nesse sentido, Atenas e a Liga de Delos dominam o comércio marítimo no Mar Egeu, o que lhe permite acumular um grande excedente econômico que facilita o financiamento de grandes obras públicas, atividades culturais e forças militares. Entre os aspectos sociais da Grécia clássica, destaca-se a organização social estruturada em 3 categorias. Primeiro estavam os cidadãos, ou seja, os homens livres com direitos políticos plenos. Depois vinham os metecos, ou seja, os estrangeiros, e por fim, os escravos. Por outro lado, a educação e a formação física eram extremamente valorizadas, especialmente na polis de Esparta, que se destaca por seu rigoroso treinamento militar e, assim como no restante da Grécia, pela celebração dos famosos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, nessa época clássica, são uma importante competição atlética realizada a cada 4 anos na polis de Olímpia em homenagem ao deus Zeus, senhor do trovão na mitologia grega. Nesses jogos, apenas os homens livres de todas as polis gregas podem participar, pois as mulheres e os estrangeiros estão excluídos. Esses jogos têm um forte componente religioso e social, já que incluíam rituais, a trégua olímpica para garantir a segurança durante o evento e servem para reforçar a identidade cultural das polis. As provas olímpicas incluíam diversas disciplinas como corridas, lutas, pentatlo e pugilato, e os vencedores recebiam uma coroa de oliveira e grande prestígio, tanto pessoalmente quanto para a polis que representavam. Organizados sob regras rigorosas e supervisionados por juízes, os Jogos Olímpicos eram muito mais do que um simples evento esportivo, pois representavam um fenômeno cultural que unia temporariamente as polis gregas em paz e celebração. A religião politeísta nessa era clássica ainda permeia todos os âmbitos da vida social por meio de festivais, rituais e cultos dedicados a múltiplos deuses antropomórficos e mitológicos. Por outro lado, o papel da mulher varia de acordo com a polis, mas geralmente sua participação na vida pública é limitada, centrando-se principalmente no lar e na família. No entanto, o aspecto pelo qual essa época clássica é uma das mais lembradas da antiguidade grega é o aspecto cultural que atinge seu apogeu. Pois a filosofia, nessa época, conta com figuras fundamentais como Sócrates, Platão e Aristóteles, que exploram temas como o conhecimento, a ética e a política. Por sua vez, a arquitetura produz obras-primas como o Partenon, utilizando os estilos dórico, jônico e coríntio, tão representativos dessa época. Ao mesmo tempo, o teatro floresce com dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides na tragédia e Aristófanes na comédia. Por sua vez, a literatura histórica, através de Heródoto e Tucídides, avança junto com a ciência matemática e a física, com Euclides e Pitágoras. Por sua vez, a arte busca a harmonia, a proporção e o equilíbrio, refletidos através dos ideais de beleza e perfeição em estátuas como a Athena Parthenos. No entanto, esse grande apogeu ateniense logo chega ao fim. A própria primazia de Atenas e suas políticas imperiais com o restante das polis relega Esparta a um segundo plano. Diante dessas desconfianças, inicia-se a chamada Guerra do Peloponeso no ano de 431 a.C. Essa guerra é bastante intermitente, mas termina com o declínio de Atenas diante de Esparta, que se impõe como a nova polis dominante na Grécia no ano de 404 a.C. No entanto, a hegemonia espartana dura pouco tempo,
pois eles são derrotados pela polis de Tebas na Batalha de Leuctra, em 371 a.C., com a qual Tebas se torna agora a polis mais influente da região grega. No entanto, pela própria situação geral da Grécia, Tebas e outras polis como Atenas, Argos e Corinto decaem econômica e politicamente. Essa situação de fraqueza na Grécia é habilmente aproveitada pelo Reino da Macedônia, cuja rica história merece um vídeo à parte. Esse reino localizado ao norte da Grécia, embora tenha raízes linguísticas e culturais helênicas, ao contrário das cidades-estado gregas, era de fato uma monarquia unificada e se encontrava em oposição política às polis gregas. Nesse sentido, os macedônios, liderados por Filipe II, invadem as polis gregas e assumem o controle delas em 338 a.C. com a Batalha de Queroneia. Filipe II obriga as polis gregas a votar e se unir à chamada Liga de Corinto, uma espécie de federação político-militar que, sem comprometer a autonomia das polis, as une para enfrentar o Império Persa, que novamente tem intenções de conquistar a Grécia. Essa unificação das polis sob o Reino da Macedônia tem uma dupla implicação. Por um lado, interrompe as guerras internas entre as polis e as une contra um inimigo comum, fortalecendo assim a identidade grega comum das polis. No entanto, após a morte de Filipe II no ano 336 a.C., entra em cena um dos personagens mais grandiosos e admirados de toda a história universal: seu filho Alexandre o Grande. Alexandre o Grande continua a guerra contra os persas, derrotando-os finalmente no ano 331 a.C. e anexando o Império Persa à Macedônia, tornando-se, ainda muito jovem, o maior conquistador de toda a época. No entanto, Alexandre não vive por muito tempo e, após várias conquistas, falece aos 32 anos no ano 323 a.C. A morte de Alexandre, o Grande, marca o fim da Era Clássica e dá início ao que ficou conhecido como a Era Helenística, em que a cultura grega, que já estava em seu auge há algum tempo, se enriquece ainda mais, atingindo seu pleno desenvolvimento, mas sob certas características geopolíticas muito particulares. A morte de Alexandre, o Grande, que marca o início da Era Helenística, altera profundamente o destino da Grécia. Se durante o domínio de Alexandre, o Grande, a Macedônia se transforma em um vasto território que vai da Grécia até o nordeste da Índia, após sua morte, em 331 a.C., o império passa aos diádocos, ou seja, dos sucessores em grego, e assim cada parte se transforma. Repartir-se todos os territórios dele. Isso ocorre no contexto das Guerras dos Diádocos. Assim, o Império Macedônico vai se desmembrando em reinos como o da Macedônia, que compreendia a atual Grécia, o Ptolemaico no Egito, o Seleucida na Ásia e muitos outros que ficaram conhecidos como os reinos helenísticos. Quanto às polis gregas, estas, extremamente inferiores em relação aos demais reinos helenísticos, ficam sujeitas indiretamente ao poderio deles. No entanto, o que realmente se destaca nessa era helenística é que, apesar de as polis, que foram o berço da cultura helenística, serem relegadas a um segundo plano, isso não leva ao desaparecimento da cultura helênica, mas sim propicia uma nova etapa. Nesse sentido, durante a era helenística, a cultura helênica e o helenismo transcendem as fronteiras das polis e se expandem por todos os reinos surgidos após a morte de Alexandre, o Grande, e a divisão entre seus lugartenentes. Pois esses reinos, embora politicamente opostos e até mesmo em conflito bélico durante essa época, mantêm uma forte influência cultural grega, promovendo o idioma, os costumes e as instituições gregas em seus próprios territórios. Assim, nos novos reinos helenísticos, a elite dirigente e os colonos gregos se misturam com as populações locais, gerando uma fusão de tradições que dá origem a uma cultura híbrida que, embora oriental, é predominantemente grega, em aspectos oficiais, intelectuais e artísticos. Nesse sentido, as cidades fundadas por Alexandre e seus sucessores, como o Fabriano, No caso de Alejandría, en Egipto, tornaram-se centros de intercâmbio cultural, onde floresceram as ciências, as artes, a filosofia e a literatura gregas sob a influência da cultura oriental autóctone. Por sua vez, no âmbito econômico, a cultura helenística vive um notável florescimento favorecido pela unificação monetária e pelo aumento do comércio. A circulação de moedas de prata, como estáteres e dracmas, facilita o intercâmbio comercial em várias áreas da Europa, Ásia e África.
fazendo com que as grandes cidades fundadas pelos reis helenísticos, como a já mencionada Alexandria, Pérgamo e Antioquia, se tornem importantes centros econômicos, culturais e de produção artesanal. O comércio marítimo e terrestre prospera graças a uma extensa rede de rotas, e as riquezas obtidas permitem financiar grandes projetos urbanos, incluindo templos, teatros e bibliotecas, cujas ruínas persistem até os dias de hoje. Essas cidades desfrutam de grande autonomia econômica e são pontos neurálgicos para a circulação de capitais, facilitando o patrocínio estatal e privado da cultura e a manutenção de exércitos profissionais. Por sua vez, na área cultural, a era helenística representa, como já dissemos, uma combinação e fusão das tradições gregas com os costumes e religiões orientais, dando origem a um notável sincretismo cultural e religioso. Na arte, por exemplo, ocorre uma evolução notável do idealismo heróico clássico, representado pela exaltação de heróis como Hércules ou Aquiles, para um realismo expressivo que reflete emoções variadas e representações mais naturalistas do cotidiano. Exemplos destacados desse movimento incluem o altar de Pérgamo, datado entre 180 e 160 a.C., e o mausoléu de Halicarnasso, que data de 350 a.C., considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Por sua vez, a arquitetura se mantém e continua a perfeição dos estilos clássicos, chamados dórico, jônico e coríntio, que são adotados para grandes projetos urbanos e espaços públicos modernos para a época, como templos e teatros. As estoas, que eram colunatas ou pórticos bem decorados, as ágoras, que eram praças rodeadas de galerias, os ginásios, que eram espaços para a formação física e intelectual, as palestras, que eram áreas para o entretenimento de lutas, e os estádios, que eram recintos esportivos para competições. Por sua vez, a filosofia helenística evolui para responder às incertezas e mudanças sociais, focando em escolas pragmáticas e éticas, como o estoicismo, fundado por Zenão de Cítio por volta do ano 300 a.C., também o epicurismo, fundado por Epicuro por volta do ano 307 a.C., e o ceticismo, que busca a felicidade pessoal e a tranquilidade em um mundo fragmentado e complexo. Por outro lado, nas ciências, a produção de conhecimento científico floresce em centros acadêmicos como a Biblioteca e o Museu de Alexandria, com figuras como Euclides nas matemáticas, Arquimedes na física e matemática e Eratóstenes na geografia. Por sua vez, na literatura surge a chamada Nova Comédia, representada por autores como Menandro e com comédias como Díscolo, Lazamia e Epitrepontes. Por outro lado, na religião helenística, um dos aspectos mais importantes herdados de épocas anteriores é o sincretismo cultural, que também se reflete nesta era, integrando ao panteão dos deuses gregos divindades orientais, como Serapis e Ísis, e consolidando novos cultos que refletem a diversidade cultural desses impérios. Esses avanços da cultura helenística, embora a tenham levado a alcançar os marcos civilizacionais pelos quais é conhecida hoje em dia, também marcam algumas das razões pelas quais a cultura helênica começa a decair nos séculos seguintes. Nesse sentido, a etapa final do período da Antiguidade Grega é aquela que corresponde à chamada Grécia Romana. Apesar do fim dos reinos helenísticos nesse período, a influência cultural helenística não terminou, pelo contrário, continuou forte. Enquanto a antiguidade grega se desenvolvia, com o passar dos séculos, também foi surgindo uma poderosa civilização urbana no coração da Península Itálica. Estamos falando de Roma, que com o passar do tempo se tornaria o maior império da humanidade até então e cuja longa história merece um vídeo à parte. Nos anos finais da Antiguidade Grega, Roma existia sob o nome de República Romana. Nesse sentido, desde os séculos segundos antes de Cristo, Roma está passando por um processo de expansão e crescimento com o objetivo de consolidar um vasto império. Esse fato fica evidente nas chamadas Guerras Púnicas, que vão do ano 264 a.C. até 146 a.C., nas quais Roma derrota de forma esmagadora Cartago, uma das civilizações mais poderosas do Mediterrâneo. Nesse sentido, Roma começa a invadir os reinos helênicos a partir do ano 200 a.C., quando se iniciam as chamadas Guerras Macedônicas. Essas guerras começam em um período de grande instabilidade dentro dos reinos helênicos e das polis gregas, entidades que também estavam em constantes disputas entre si, razão pela qual seus exércitos estavam totalmente enfraquecidos.
Nesse sentido, Roma se depara com um mundo helênico militar e politicamente frágil, que em breve cairá sob seu domínio. A primeira entidade do mundo helênico a cair sob o poder romano é a Macedônia, que, após vários anos de influência militar e política de Roma, é transformada em uma província romana. No ano 168 a.C., após a vitória romana na Batalha de Pídina, com a Macedônia tomada, um ponto estratégico para o controle do Mediterrâneo Oriental, o próximo a cair sob o poder romano. Romanos são as polis gregas, unidas militarmente na Liga Aqueia, que são derrotadas por Roma na Batalha de Corinto no ano 146 a.C. e são integradas à República sob o nome de Província da Acaia. Esse acontecimento marca o fim da histórica autonomia e independência das polis, berço da cultura helênica, que agora passam a fazer parte da República Romana. Em seguida, os romanos continuam com a conquista da Síria e da Ásia Menor, substituindo o domínio helênico dos Seleucidas, com as chamadas Guerras Mitridáticas, que duram do ano 135 a.C. até 63 a.C. Quando Pompeu chega, conquista o território da Síria e o incorpora à República Romana. Finalmente, já no ano 31 a.C., Roma assume o poder do reino ptolemaico, ou seja, do norte do Egito e da bacia do rio Nilo, após vencer Marco Antônio e Cleópatra VII na Batalha Naval de Ácio. Esse território passa a ser outra província romana. Com essa incorporação territorial, Roma, já com o controle da Macedônia, das polis, da Ásia Menor e da Síria, passa a controlar todo o antigo espaço cultural helênico e todo o Mediterrâneo Oriental. Assim, após mais de 1.200 anos de tradição cultural helênica ou grega, ela chega ao fim. No entanto, isso não significa que a cultura helênica tenha sido eliminada de forma fulminante, muito pelo contrário. Os romanos, fiéis admiradores da antiguidade grega, continuam a tradição cultural helênica de tal forma que são, em muitos aspectos, considerados como uma continuação e um refinamento da cultura helênica. Particularmente, a elite romana da época, admiradora declarada da cultura dos gregos, adota ativamente o conhecimento, as artes, a filosofia e a estética grega, dando lugar a um processo em que Roma é conquistada culturalmente, segundo os especialistas, pela Grécia. Esse fenômeno se manifesta em múltiplos âmbitos. Por exemplo, na educação e no pensamento, a cultura grega se torna um pilar fundamental do ensino romano. Romanos destacados como Cipião Emiliano valorizam profundamente o ensino grego, cercando-se de livros, esculturas e filósofos helenos. De fato, o idioma grego se transforma em uma língua essencial na formação das elites e na administração cultural romana, facilitando a transmissão do conhecimento polêmico. Por outro lado, na arte e na arquitetura, Roma toma como modelo fiel a estética grega, copiando e adaptando esculturas clássicas e utilizando as ordens arquitetônicas clássicas. Ou seja, os inesquecíveis estilos dórico, jônico e coríntio, combinando-os com suas próprias inovações técnicas, como o uso do concreto e das abóbadas. Exemplos emblemáticos dessa fusão cultural são construções como o Panteão Romano, que integra a engenharia romana com o design grego. Por sua vez, no âmbito religioso e mitológico, Roma adota o panteão grego, identificando suas próprias divindades com os deuses gregos. Por exemplo, Júpiter é identificado com Zeus ou Vênus com Afrodite, de tal forma que a mitologia grega é integrada na educação e na cultura popular romana. Poetas romanos como Virgílio e Ovídio reinterpretam e difundem esses relatos mitológicos em um novo contexto, criando uma mitologia greco-romana híbrida. A vida cotidiana dos romanos também reflete essa crescente influência grega, em aspectos que vão desde a decoração de vilas com afrescos e mosaicos de temática grega, até a apropriação de modelos literários e teatrais consagrados no auge da antiguidade grega. Por sua vez, a rica filosofia helenística, especialmente em escolas como o estoicismo, encontra grande aceitação na elite romana, influenciando a ética, o pensamento político e as práticas sociais por vários anos. A filosofia permitiu o enraizamento e Roma incorporou vários aspectos gregos. Isso não quer dizer que simplesmente os copia, mas sim que, uma vez assimilados, os reinterpreta e adapta aos seus próprios valores pré-estabelecidos e às suas necessidades, forjando uma síntese cultural greco-romana que perdura por séculos e que, ao final, se torna a base da cultura do Império Romano y posteriormente de toda la civilización occidental.
É assim que o período da Grécia Antiga constitui uma etapa fundamental na formação da cultura ocidental, com elementos em todos os âmbitos da vida humana que, até hoje, continuam sendo de capital importância no mundo moderno. Queridos amigos, obrigado por acompanharem até o fim do vídeo. Esperamos que tenham gostado. O apoio de vocês é essencial para o crescimento do projeto. Por isso, convidamos vocês a deixar o seu like, comentar, se inscrever, compartilhar nosso conteúdo com todos os seus amigos e ficar de olho nas próximas publicações. Nos vemos em outra ocasião.